Fala galera alvinegra! Sejam muito bem-vindos ao Botafogo Notícias, o canal oficial para você que é apaixonado pelo Botafogo. Aqui você vai ficar por dentro de tudo sobre o glorioso, últimas notícias, análises detalhadas dos jogos, curiosidades, bastidores do clube e tudo o que rola no mercado da bola. Não perca nenhum detalhe sobre o nosso Botafogo. Se inscreva e ative o sininho para não ficar de fora. Vamos juntos apoiar o Fogão rumo às vitórias. O estádio Milton Santos pulsou como há muito não se via. Em uma noite que começou tensa, ganhou contornos de drama e terminou em explosão de alegria, o Botafogo escreveu mais um capítulo marcante da sua história. A classificação para a Libertadores de 2026. O placar de 3-2 sobre o Grêmio poderia até parecer simples para quem olha de fora, mas quem viu o jogo sabe que foi uma batalha daquelas que ficam gravadas na memória. Nos primeiros minutos, o clima era de estranheza. O Grêmio, que entrou com time misto, parecia determinado a esfriar o jogo, quebrar o ritmo, segurar tudo. E conseguiu por exatos 14 minutos. Por quê? Quando o Botafogo decidiu acelerar, o gelo virou vapor em segundos. Savarino acertou o travessão, Volpi fez defesa milagrosa e na sobra, Cuiabano, sempre iluminado contra o ex-clube, abriu o placar. E não parou por aí. 4 minutos depois, em um contra-ataque daqueles que fazem o torcedor levantar da cadeira, Danilo serviu Arthur, que limpou o marcador e finalizou com categoria para ampliar. 3 jogos seguidos marcando. 3 vezes decisivo. O estádio vibrou como um vulcão. Mas a noite não seria perfeita tão cedo. Aos 25, Danilo sentiu a coxa e pediu para sair. A torcida segurou o fôlego. Marlon Freitas entrou, Newton também, e ambos arriscaram de fora da área, tentando manter o Botafogo em cima. Embora o ritmo tenha caído, o glorioso seguia perigoso. Savarino quase deixou dele, mas a bola saiu raspando o poste. O Grêmio começou a reagir no fim da primeira etapa. André Henrique assustou 2 vezes, obrigando Léo Link a trabalhar. Era o aviso de que o segundo tempo viria quente. E veio. Logo aos 3 minutos, o próprio André Henrique aproveitou o vacilo da defesa e descontou, colocando fogo no jogo e preocupação no torcedor alvinegro. Léo Link, que havia falhado como gremista, se redimiu aos 14 com uma excelente defesa em chute de Guelar, e aos 18, o jogo parou. Savarino caiu na área. O árbitro marcou pênalti e o Newton Santos prendeu o arco. Mas o VAR chamou e a decisão foi anulada. A tensão aumentava. Nada seria fácil naquela noite. O Botafogo tentou retomar o controle. Arthur Cabral quase marcou de cabeça após cruzamento de Arthur. Marlon Freitas achou Guiabano na área em seguida, e o lateral fez linda jogada. Tribulou 3, mas parou em pouco. Era ataque atrás de ataque, mas o terceiro gol não saía. Até que aos 37 finalmente veio o respiro. Escanteio na área. Montou cobra. David Ricardo ajeita e Marçal sobe como gigante para mandar de cabeça para as redes. O Newton Santos vibrou como se fosse um gol de título. Parecia garantia da classificação. Na classificação parecia, mas o roteiro reservava mais drama. Aos 44, Carlos Vinícius descontou para o Grêmio. E no último lance teve a bola do empate. O estádio congelou. O chute saiu para fora. Um alívio coletivo percorreu cada torcedor alvinegro. A vitória estava garantida. A vaga na Libertadores também. Agora, o Botafogo respira um novo ar. Classificado e confiante, encara Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza nas últimas rodadas com a certeza de que 2026 já começa a ser escrita, e com promessa de grandes emoções pela frente. Antes de prosseguirmos, pedimos que você deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Botafogo. Continuando. Explodiu. Marçal abre o jogo após a virada do Botafogo e cria um terremoto no Milton Santos. A noite era de festa. O Botafogo havia vencido o Grêmio por 3-2 em um jogo emocionante, garantindo matematicamente a classificação para a Libertadores de 2026. A torcida vibrava, os jogadores se abraçavam no centro do gramado e o clima era de alívio no estádio Milton Santos. Mas, enquanto milhares comemoravam, um movimento silencioso se formava nos bastidores. Algo estava prestes a explodir, algo que ninguém imaginava que viria justamente de um dos protagonistas da partida, Marçal. O lateral esquerdo, que marcou um dos gols da vitória, apareceu na zona mista com um semblante que destoava completamente do ambiente festivo. Ele não sorria, não comemorava, muito menos demonstrava alívio. Pelo contrário, a expressão pesada e o olhar direto deixavam claro que algo o incomodava profundamente. Os jornalistas, percebendo o clima estranho, se aproximaram com cautela.
Marçal começou falando do jogo, da entrega do grupo e da força da torcida. Tudo parecia dentro do esperado até que, ao ser questionado sobre o momento do Botafogo e a relação com a comissão técnica, seu semblante se fechou de imediato. Ele respirou fundo, ajeitou o microfone e avisou, com uma calma tensa que chamou a atenção: "Eu vou falar a verdade." A frase caiu como um balde de gelo no ambiente. Outros jogadores que passavam pela área diminuíram o passo e olharam para trás. Integrantes da comissão técnica ficaram inquietos. O repórter tentou seguir para outro tema, mas Marçal pediu para continuar. Dizia que já tinha passado da hora de alguém abrir o jogo. Seu tom era firme, quase aliviado, como quem carrega um peso há muito tempo. O lateral destacou que a vitória era importante, mas que o Botafogo não poderia se enganar com o resultado. Ele explicava, entre uma frase e outra, que havia problemas sérios nos bastidores que a torcida não enxergava. A cada palavra a inquietação aumentava. A entrevista, que deveria durar apenas alguns minutos, se transformava em um momento tenso e imprevisível. Deixou claro que não se tratava apenas de uma opinião pessoal. Ele frisava que representava um sentimento coletivo, algo que vinha crescendo no vestiário jogo após jogo. O repórter, percebendo a gravidade do tom, perguntou diretamente o que estava acontecendo. O lateral olhou para os lados como se esperasse uma reação de alguém, e então voltou o olhar fixo para a câmera. O clima ficou tão pesado que um membro da comissão técnica tentou encerrar a entrevista, mas Marçal ergueu a mão pedindo para continuar. Jornalistas se aproximaram ainda mais, alguns com celulares preparados para registrar tudo. Era um daqueles momentos raros, em que você sabe que está prestes a ouvir algo que mudará profundamente o ambiente do clube. Ele falava sobre a frustração acumulada ao longo da temporada, sobre a falta de direcionamento claro e sobre conversas internas que nunca saíam do papel. Tudo apontava para um alvo específico, mas Marçal segurava o nome até o final, deixando jornalistas e torcedores completamente presos àquela sequência tensa de revelações. A entrevista estava chegando ao fim, mas a pergunta fundamental ainda não havia sido respondida. Que problema tão grave fazia Marçal quebrar o silêncio justamente após uma vitória tão importante? O repórter insistiu uma última vez pedindo clareza. O lateral, finalmente sem hesitar, decidiu revelar. Então, no último instante da entrevista, veio a frase que transformaria a noite de festa em um furacão. David Ancelotti não serve para ser técnico do Botafogo. Ele não tem experiência, não sabe conduzir um time desse tamanho. E todos nós, jogadores, concordamos com isso. Se o Botafogo quiser voltar a conquistar títulos, precisa começar demitindo o treinador. A revelação caiu como uma bomba. O lateral não gaguejou, não hesitou, não suavizou. Disse que o sentimento era coletivo e que não falava apenas por si, mas por grande parte do elenco. Declarou que Ancelotti não consegue ler os jogos, não tem curso e não passa a confiança necessária para uma equipe que sonha alto. O Botafogo, que celebrava a vaga na Libertadores, de repente se viu mergulhado em uma crise inesperada. A tensão nos bastidores aumentou e dirigentes correram para tentar entender o tamanho do estrago. Alguns jogadores, ao ouvir a declaração, apenas abaixaram a cabeça em silêncio, o que apenas reforçou a sensação de que Marçal não estava sozinho em sua opinião. Enquanto a entrevista viralizava nas redes sociais, torcedores se dividiram. Parte da torcida apoiou Marçal, dizendo que alguém precisava ter coragem de falar. Outra parte criticou o momento da declaração, afirmando que isso poderia desestabilizar o clube justamente às vésperas da reta final da temporada. Mas uma coisa era certa, ninguém ficou indiferente. E ainda havia a reação dos torcedores que, como o próprio Marçal sugeriu, concordam plenamente com ele. Muitos afirmam que David não mostra a evolução tática, que demora a mexer no time que o Botafogo venceu muitas vezes pela força do elenco, não pelo estratégico. Outros ressaltam que a ausência de experiência pesa demais em momentos decisivos, e que um clube que sonha grande não pode se dar ao luxo de aprender com erros tão caros. Há também quem diga que o jovem treinador até tem ideias promissoras, mas não está pronto para liderar um elenco desse tamanho, especialmente agora que o clube voltará à Libertadores. E a ala mais crítica da torcida reforça que, se até jogadores experientes como Marçal estão expondo esse incômodo, o problema é realmente muito maior do que parecia. Diante de tudo isso, uma certeza se impõe: a vitória contra o Grêmio colocou o Botafogo na Libertadores. Mas a entrevista de Marçal colocou o clube no centro da maior polêmica da temporada. O futuro de David Ancelotti, antes garantido, agora está completamente ameaçado, e o vestiário, exposto como nunca. O Botafogo venceu em campo, mas fora dele, a batalha está apenas começando.
Essas foram as notícias de hoje. Obrigado por assistir e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Até a próxima!